Oi, meu filho, tudo bem com vocês? Bom, as transformações químicas, elas são essenciais para todos os seres vivos. Desde o primeiro ano até agora, foi possível estudar alguns aspectos das transformações químicas e tivemos a oportunidade de verificar de como é que elas estão relacionadas na formação dos novos materiais, que ocorre em diferentes velocidades, que vai envolver as transformações de energia. Também foi possível verificar o fato de que uma transformação ser espontânea por si só não vai significar que ela ocorra. Há também casos como a reação dos combustíveis com o oxigênio, em que para ocorrer o sistema necessita de uma energia inicial. Então, as transformações podem ser muito lentas e praticamente não ocorrer, ou muito rápidas, como no caso de uma explosão. Até o momento, tratamos as transformações considerando que, se misturarmos nas proporções certas, os reagentes vão se converter em produtos. No entanto, há transformações nas quais vão coexistir reagentes e produtos mesmo depois de cessarem as alterações macroscópicas do sistema. Vamos estudar essas transformações em que os reagentes e produtos vão coexistir no estado que chamamos de equilíbrio químico. Reações reversíveis e estado de equilíbrio químico. Muitas reações químicas elas são reversíveis, embora que em certos casos essas características não é observada experimentalmente, e com isso a gente fica com a impressão de que a reação é irreversível. Mas isso vai significar que os produtos da reação também vão reagir entre si, formando novamente os reagentes. Esse fato ele tem grandes implicações quando se trata de reações de interesse tecnológico e econômico, visto que, afinal, o interesse maior é que a maior quantidade possível de reagente se transforme em produtos no menor tempo possível. Controlar normalmente esses tipos de reação é feito quando a gente altera as condições em que essa reação vai se processar, como por exemplo, variando a pressão, a temperatura ou até mesmo as concentrações dos reagentes. A seguir, vocês vão poder observar um experimento que visa investigar uma dessas reações reversíveis com o objetivo de verificar se reagentes e produtos convivem em uma solução após a reação ter sido aparentemente terminada. Esse experimento tem como materiais e reagentes o cromato de potássio, o K2, CrO4, o nitrato de bário, o dicromato de potássio, o K2, Cr2O7, o ácido clorídrico, o HCl, e o hidróxido de sódio, o NaOH, como também 4 tubos de ensaio, um suporte para os tubos de ensaio e conta-gotas. Esse experimento é dividido em duas partes, parte A e parte B, onde a parte A tem como material as soluções de cromato de potássio, dicromato de potássio, ácido clorídrico, hidróxido de sódio, 2 tubos de ensaio numerados, um suporte para esse tubo de ensaio e os conta-gotas, certo? Aí, nesse primeiro momento, vocês vão observar a realização da parte A do experimento.
Na realização dessa parte do experimento, foi possível observar que o cromato de potássio ele pode ser transformado em dicromato de potássio ao interagir com o ácido clorídrico, HCl. E é também possível observar que o dicromato de potássio ele pode ser transformado em cromato de potássio quando a gente interage ele com hidróxido de sódio, o NaOH. E além disso, no segundo momento dessa parte A, foi possível obter novamente o cromato de potássio ao qual havia sido acrescentado o HCl, desculpe, pela adição do NaOH. Do mesmo modo, pôde-se obter novamente o dicromato de potássio ao qual havia sido adicionado o NaOH pela adição do HCl. Seria possível continuar a transformar uma substância na outra de forma indefinitiva, ou seja, desde que adicionamos o reagente necessário para que a transformação pudesse ocorrer. Então, isso é o que chamamos de transformações químicas reversíveis. A transformação do cromato em dicromato pela adição do HCl pode ser representada pela equação 1 que vocês estão vendo no vídeo. Já a transformação do dicromato em cromato pela adição do NaOH pode ser representada pela equação 2 que vocês podem observar a seguir, certo? Nessa parte a gente retorna à ideia de que a reação química é teoricamente reversível, ou seja, que é possível obter novamente um reagente a partir dos produtos e vice-versa. A ideia de equilíbrio químico aplica-se em sistemas reversíveis na discussão sobre reações químicas, que a gente diz o seguinte: se uma reação química é espontânea, se ocorre num tempo relativamente pequeno e se os reagentes estão presentes em quantidades estequiométricas, então todos os reagentes se transformarão em produtos. A ideia de equilíbrio químico surge associada ao problema de em que extensão a reação ocorre. Ou seja, existem reações, algumas de grande importância econômica, que mesmo quando ocorrem no tempo relativamente pequeno, elas são espontâneas e os reagentes estão presentes em proporções estequiométricas. Não levam à completa transformação de reagentes a produtos. Aí, na parte B do experimento, vocês vão observar o sistema químico cromato-dicromato para entender esse comportamento com a adição do nitrato de bário, certo? Na parte B do experimento, tem como material a solução de cromato de potássio, o K2CrO4, a solução do dicromato de potássio, o K2CR2O7, a solução de ácido clorídrico, o HCl, a solução do hidróxido de sódio, o NaOH, e a solução do nitrato de bário, como também mais 2 tubos de ensaios que vão estar numerados, o suporte para esses tubos de ensaio e os conta-gotas.
Na parte B desse experimento, foi possível concluir que nos casos analisados, reagentes e produtos vão coexistir em um mesmo recipiente, mesmo quando a solução estava laranja, o que nos levaria a concluir que apenas o glicromato vai estar presente, mas com o teste do nitrato de bário mostrou que existia uma certa quantidade de cromato no recipiente. Com o que vocês observaram na parte A e parte B do experimento e o que foi explicado para vocês, eu lanço a seguinte pergunta como atividade: o equilíbrio químico é estático ou dinâmico? Com isso, a videoaula acaba, então até a próxima. Aí também eu vou disponibilizar essa pergunta como questionário do Google Forms e também vou colocar a data que eu quero que vocês entreguem essa atividade, certo? Beijos, fui!